Graça e paz a todos os cristãos do nosso imenso Brasil. Eu sou Braulio Lima e este é o nosso Graça e Paz estreando aqui no canal Itapuartes. E nesta estreia a gente quer conversar com você que é novo decidido, com você que é nova decidida no cristianismo. Vamos lá? Meus amados irmãos em Cristo Jesus, aqui estamos com a estreia deste projeto que a gente quer levar até vocês de uma forma assim simples, uma linguagem bem simples, né? Eu sou também um novo convertido, eu me converti no mês de março desse ano, então vocês não têm aqui um expert no assunto, vocês não têm aqui uma pessoa que vai estar orientando vocês com relação ao Evangelho. Aqui vocês vão ter um novo convertido aplicado no que ele quer, um novo convertido que pode passar um pouco da sua experiência como, assim eu digo, novo convertido. Primeiro deixa eu falar um pouquinho sobre como é que começa essa questão de você se transformar em um cristão. A vida secular, essa vida que a gente leva mundo afora, digamos assim, é uma vida interessante, né? Para muita gente é uma vida onde tudo é permitido, não é? Não que para o crente não seja permitido, tudo é permitido, mas algumas coisas não convém, né? Que ele faça. Então, algumas pessoas, enquanto a ficha não cai, acham que a vida é isso, né? Que a vida é eventos, é uma coisa, é outra, e depois? Né? A pergunta é essa, e depois? Não é? Depois, a Bíblia diz que segue o seu juízo. Olha, não tem mistério nenhum. O livro dos profetas, a Bíblia Sagrada está aqui. E lá em Atos 3, no versículo 19, diz assim, eu vou ler para vocês. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Vocês podem pegar a Bíblia de vocês aí, que vai estar no livro de Atos, no versículo 19. O que é que está falando aqui? Que para você ser salvo, para que você tenha uma vida eterna, porque essa vida da gente aqui é passageira, né? Essa vida da gente aqui, a vida carnal, ela vai ter fim. Ela pode ser daqui a um minuto, daqui a um ano, daqui a 10 anos, né? Alguns vai daqui a 80 anos, mas ela vai ter um final. O que é que não vai ter final? A vida eterna, né? Depois que você desencarna, né? Se você for uma pessoa salva, se você for uma pessoa convertida, como diz no Ato 3, no livro de Atos 3, versículo 19, se você for uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados e se converteu, aí sim, você vai ter uma vida eterna com Cristo Jesus, tá certo? Então, eu quero falar hoje, na estreia do nosso Graça e Paz, com você que é novo convertido, com você que é nova convertida. Como eu falei no início, não tenho essa experiência toda, mas posso falar com vocês, porque eu sou também um novo decidido. Vamos lá, você decide ir para a igreja, né, a convite de um vizinho, a convite de um amigo, e eu vou, tá, aí você vai. Chega lá, tem o que a gente chama dentro do cristianismo de apelo, né? Que é quando o pastor está lá na frente, ele fala, né? Se as pessoas, depois que ele faz a pregação da palavra, lá no final, ele pergunta, né? Obviamente ele já viu que tem convidados ali, no início ele já fala às pessoas, né, que tem aquele convidado, e normalmente, não em todos os cultos, mas nas maiorias deles e na maioria das igrejas, eles
falam, olha, você que está aqui como visitante, normalmente diz assim, né? Se você não tem ainda uma igreja, e se você quiser vir para cá para frente e aceitar Cristo Jesus, você venha para cá para a gente orar por você e tal. Aí aquela pessoa vai, era convidado, aí vai lá para frente e acaba se convertendo, aceitando Jesus, porque às vezes as pessoas não fazem isso por falta de conhecimento, né? Isso é antigo, isso é histórico, né? Jesus, quando estava na cruz, ele falou que pedindo ao Pai, né? Perdoa que eles não sabem o que fazem. Então, muitos, às vezes, eles pecam por falta de conhecimento, né? Não sabem nem o caminho por onde é. E assim é a palavra de Deus. As pessoas conhecem a Bíblia Sagrada, sabem que existe a Bíblia Sagrada, sabem que tem Deus, sabem a história de Jesus, sabem tudo isso. Mas o mundo, ele faz com que a pessoa fique como se fosse anestesiada com relação ao Evangelho. Porque o mundo oferece muita coisa, né? São muitas coisas fáceis, muitas coisas facilitadas, onde tudo é mais fácil, né? Onde as coisas se tornam até, vamos dizer assim, de grosso modo, mais gostosa de fazer, mais prazerosa. E aí essa pessoa acaba indo para a igreja e chegando lá, né, depois da pregação do pastor, aí você vai reconhecer realmente através daquela pregação que Deus, Jesus é, como ele fala, o caminho, a verdade e a vida. E aí você se arrepende, você decide ir lá para frente, né? E aí às vezes você vai pela emoção. Tem algumas situações, irmãos, que é bem interessante. Tem pessoas que procuram. Eu lembro que às vezes a pessoa falava assim: quem não procura Deus pelo amor vai procurar pela dor, né? Às vezes tem pessoa que está com um problemão em casa, né? Nada está dando certo, está desempregado, está passando situação complicada junto com a família. E aí pensa, né? Às vezes tem até vergonha de falar com a esposa ou com o filho, sei lá, que quer ir até a igreja, assim, para de repente, né, com aquela pregação do pastor, a pessoa encontra um alento, encontra uma calma, né? E acaba indo. E muitas das vezes também, aquelas pessoas mesmo com esse problema, essas que acabam indo, vai aquele dia e às vezes Deus toca no coração delas e elas continuam indo para a igreja. Vai resolver o problema dela? Não, mas ela vai ter ali uma luz para que resolva esse problema. Não vai chegar lá e Deus, vai resolver o problema dela, né? Até porque tem que ter um entendimento sobre isso, né? Teve um pastor uma vez, a gente conversando, e disse: é engraçado, brother. Tem pessoas que aceitam Jesus para ser feliz e não para ser salva. Mas Jesus sempre disse que ele não é a alegria da vida, ele é o pão da vida, né? Então, às vezes você está com um problemão, vai lá e acha um alento, fica calmo, chega em casa já com uma inspiração para resolver aquele problema e começa a ir para a igreja. E às vezes a coisa anda mesmo. Você vai ser orientado a orar e tal. Falando sobre isso agora, né? Com relação ao novo convertido que foi à igreja, decidiu ficar ali na igreja. E aí vai um alô agora para muitas igrejas que faz um discipulado meio que quebrado. Como é o discipulado meio que quebrado que eu falo? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Muitas igrejas, elas parabenizam, né, aquela pessoa que se converteu naquela noite, né, mais uma alma que nós ganhamos para Jesus, mas às vezes fica por isso mesmo. Às vezes, né, em algumas igrejas, não acontece aquela orientação que o novo convertido, que está ali perdido, que ele não sabe nem por onde começar, como se comportar, ele foi levado ali por um amigo, né,
E se esse outro amigo não tiver no próximo culto, no próximo domingo, não tiver lá, como é que ele vai fazer? Então é necessário, e aí agora eu estou falando diretamente com os diáconos, com os presbíteros, com pastores, com aqueles mais experientes, aqueles que são membros da igreja, né, mais experientes, que procure ali depois do culto mesmo, procure aquela pessoa ali no calor do momento, aquela pessoa que se converteu, e oriente ele, passe o cronograma da sua igreja, né, quando é o próximo culto. O próximo culto é quando? Quando o que é que ele deve fazer, quem ele deve procurar. Se sua igreja tiver a sala dos discipulados, a sala dos novos decididos, naquela mesma noite que ele se converteu, já pegue ele ali, aí deixa eu mostrar aqui a você, próximo domingo quando você vir, para você vai receber aqui orientações, aqui a gente tem o que a gente chama de discipulado, o que a gente chama de escola bíblica, aqui ele vai estar ali orientando, e aquela pessoa vai se sentir tão lisonjeada, aquela pessoa vai se sentir assim um orgulho daquela decisão que ele tomou. Mas se deixar o irmão, aquele novo decidido, aquela pessoa que foi ali para frente, depois do apelo do pastor, ele vai ali para frente, é feita uma oração para ele decidiu seguir ali a Cristo Jesus, mas sem uma orientação, ele às vezes vai ter até vergonha de vir no outro domingo. Agora vocês imaginem, se não quiserem fazer isso, se a sua igreja também não tiver uma escola bíblica, se a sua igreja não tiver como dar esse suporte, mas tem os diáconos, tem os presbíteros, tem aqueles irmãos mais antigos que podem estar assim dando apoio a esse irmão até durante a semana, né? Não sendo invasivo, porque nós sabemos também que às vezes aquele novo decidido ele vai contrariar algum membro da sua família que ainda não conhece a verdade, ainda não foi liberto pela verdade de Cristo Jesus. Então essa pessoa ela pode até ter um certo constrangimento em receber esse membro da igreja na casa dela. Então é necessário, né, que tenha muito cuidado. Normalmente quem leva esse novato que se converteu é algum membro da igreja. Então é necessário que tenha muito cuidado para não causar um constrangimento, né, a essa pessoa, essa nova decidida, senão acaba botando tudo a perder. Então, falando diretamente aqui para vocês, pastores, né, para vocês diáconos, vocês presbíteros, vocês membros da igreja, membros antigos da igreja, aquelas igrejas que não tem, principalmente as que não existe escola bíblica dominical, que é o que a gente chama de EBD, dê esse apoio ao novo decidido, porque é necessário. Eu, como novo decidido, eu digo que é necessário. Outra coisa interessante também é que você que decidiu, você que é um novo decidido, você também ter determinação no que você quer, né? Não adianta o diácono, o pastor, aqueles irmãos antigos conversar com você, dar apoio a você e você ser aquela pessoa que fica ali semanas e semanas, não procura uma Bíblia, às vezes não tem condições de comprar uma Bíblia, mas peça emprestado a alguém. Às vezes aqueles irmãos antigos têm 2, 3 Bíblias em casa. Peçam emprestado. O que vai contar também é sua força de vontade. Olha, irmãos, eu me converti no dia 3 de março. No dia 8 eu já estava com a minha Bíblia e com o meu cantor cristão. Tem igrejas que não é o cantor cristão, tem igrejas que é a harpa cristã. Já vem na própria Bíblia. Então é isso, o que vai contar mesmo é a sua determinação como um novo decidido. Não adianta também, vamos lá, numa igreja que tem a escola bíblica. O que é que adianta você, meu irmão, você, minha irmã, ir para a escola bíblica domingo, no outro domingo já não vai, porque é pela manhã, normalmente as escolas bíblicas são pela manhã, aí não vai num culto de doutrina, que é outra coisa também que várias igrejas encontram essa problemática no culto de oração e no culto doutrinário. O culto doutrinário, irmãos, é um culto muito importante.
Principalmente, eu diria assim, principalmente para você que é novo decidido, que hoje eu estou falando exclusivamente para você que é novo decidido. O culto doutrinário é onde você pode até ter vergonha de fazer pergunta, mas através das perguntas que os irmãos mais antigos fazem ao pastor, de acordo com aquele tema que ele está abordando naquele culto, é um aprendizado para você. Culto de oração, a maioria das igrejas, elas falam que o culto de oração vai 3, 4 irmãos, 5, 10 irmãos, quando vai muito. E me causa uma admiração isso. A conexão com Deus, a conexão com Jesus Cristo é a oração. E por que esse medo do culto de oração? Às vezes a gente reconhece, né, que para o novo decidido, orar é uma coisa que assusta, né? Já imaginou? Uma coisa é você ir para o seu quarto, dobrar o seu joelho, fazer sua oração, conversar com Deus do seu jeito. Outra coisa é você ali dentro de sua igreja, ali junto com a irmandade de sua igreja, e você orar, aquela oração em público, né? Onde você vai orar do seu jeito. Não adianta você querer imitar ninguém, você vai orar do seu jeito e ficar com aquela na sua consciência assim, falando, né? Será que eu orei certo hoje? Será que eu orei mais ou menos? Eu queria orar que nem fulano. Não existe isso. A Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém. Mas o Espírito Santo de Deus, a gente costuma dizer na oração, né? Que o Espírito Santo de Deus, ele faz de uma maneira que aquela oração da gente chega de uma maneira que Deus vai entender. Então, não tem uma receita para orar bem. Não se tem uma receita. A receita está aqui, no seu coração. Você vai, na hora que pedir uma oração a você, não tenha medo não. Você vai e fala o que o seu coração está pedindo. O que você vai falar, você acha, eu não sei orar não, fulano, não peça oração a mim não. Você fica pensando ali, né? Não peça oração a mim não, que eu não sei orar. Eu estou chegando agora, eu sou novato. E daí? Você não ora em casa não. Entendeu? Então é isso. Às vezes o que afasta as pessoas da igreja no culto de oração é o medo de ser pedido oração àquela pessoa. Agora eu fico pensando, se você é cristão, se a conexão com Deus, com Cristo Jesus, é oração, a não ser que você seja Abraão, Moisés, né, Josué, Davi, essas pessoas que falavam com Deus, né? Então, se você conversa com Deus sem precisar orar, sem precisar dobrar seu joelho, aí tá tudo certo. Mas como a gente não somos esses pais da fé, a gente tem que orar. Então não tenha medo não, vamos para os cultos de oração, né? Vá lá e glorifique o nome de Deus, que é bem gratificante. Então, irmãos, vocês novos decididos, primeira coisa, vocês têm que ter força de vontade. Vai ter hora que vai dar aquele cansaço, né? Você acordar cedo para ir para a escola dominical, você cansado assim para ir de tarde. Meu Deus, é meu único dia de folga que eu tenho, amanhã eu vou trabalhar. Mas você vai estar investindo na sua salvação. E as igrejas, aquelas igrejas que de repente não estão prestando atenção nesta maneira de agir com relação aos novos decididos, que vocês façam isso, né? Se vocês não têm um discipulado na igreja de vocês, aí vocês podem perguntar: Braulio, o que é o discipulado? O objetivo do discipulado bíblico é levar aquela pessoa, principalmente o novo convertido, né, a conhecer a salvação. E aí aquela pessoa, né, que vai ali se dedicando, como eu estou falando aqui, vai aprendendo cada vez mais, e aí já discipula outra pessoa, novo convertido, e é como diz, né? É como a gente costuma dizer na igreja, é ovelha gerando ovelha. Outra coisa que eu observo com relação ao novo convertido é aquela questão de sentar lá no fundo,
né? Tem irmãos que chegou agora na igreja e senta lá no fundão. Ali tem duas formas, né, que acontece isso. Às vezes, com medo de ser chamado para fazer uma oração, aí fica lá, eu ficando aqui, o pastor não vai me observar, né? E às vezes é com medo também de tomar, porque normalmente aqueles irmãos mais antigos, ele tem aquele lugar, né, que ele senta ali, né, ou com sua esposa, ou perto de um amigo, ele já tem aquele lugarzinho ali, né, onde ele fica. E às vezes o irmão que senta lá atrás é porque tem esse medo de sentar e de repente estou tomando o lugar de alguém. Mas normalmente, eu acho que 90% ou mais desses irmãos que sentam lá atrás, né, os novos convertidos, eu acho que é com medo do pastor de repente pedir uma oração, né? O pastor de repente chamar para ler algum capítulo da Bíblia. Mas não tenha medo não. É assim que você vai aprender, né? Nós novos decididos, a gente temos a vantagem de repente poder até errar, né? Num capítulo, num versículo, porque a gente está chegando agora. Até os mais antigos também, até às vezes podem errar. Porque não esqueçam que é um eterno aprendizado, é o que a gente escuta mais na escola bíblica, que o cristianismo, essa vida em Cristo Jesus é um eterno aprendizado, a gente nunca sabe tudo. Os próprios professores da escola bíblica, eles falam que aprendem também com os novos decididos, porque são coisas novas que eles estão trazendo, são ideias novas, ajuda também com que eles criem assim, que eles criem ferramentas novas para pregar o Evangelho. Então, meus queridos, o nosso Graça e Paz estreando hoje, que eu peço a Deus que esse nosso projeto ele vá adiante, né, ajudando muitos irmãos novos decididos, ajudando aqueles irmãos que ainda têm dificuldades, né, com a palavra de Deus. Como eu falei no início, vocês podem até voltar um pouquinho este vídeo aí, vocês vão ver onde eu falo que não tenho tanta experiência nesse caminho do Evangelho, né? Não posso ensinar muito, mas eu tenho a força de vontade, tenho experiência como novo decidido e estou aqui para procurar ajudar você que tem essa dificuldade, né? Vocês que querem fazer perguntas, vocês que querem que eu aborde um tema específico, colocar aí embaixo, né? Ali nas mensagens, vocês podem colocar aí, que eu vou estar atendendo vocês sobre qualquer coisa dos novos decididos, né? Eu quero falar com vocês que são novos decididos igual a mim, e também outros temas que vocês também me ajudarem aí a abordar, tá certo? Então hoje a gente vai ficando por aqui. Outra coisa que eu quero falar a vocês, né? Às vezes as pessoas, quando a gente pede para dar um like, quando a gente pede para assinar o nosso canal, quando a gente pede para ativar o sininho, aí o sininho das notificações, às vezes acha que a gente faz isso atrás de dinheiro, às vezes acha que a gente faz isso com interesse do crescimento do canal. Pronto, deixa eu só esclarecer isso. Quando a gente fala isso, obviamente que é para o crescimento do canal, para que a mensagem que a gente está fazendo aqui chegue mais longe, mais e mais longe, né? Todos nós sabemos que o YouTube é um canal que vai para o mundo inteiro, né? Então quanto mais vocês notificar o canal, quanto mais vocês darem like no canal, o próprio YouTube vai ver que esse canal está sendo bem assistido e vai passar para mais e mais gente. Nosso Brasil é imenso, muitas pessoas precisam desse tipo de ajuda. E eu vou dedicar, né, em nome de Jesus, eu vou dedicar um pouco desse tempo para poder ajudar você novo decidido, você nova decidida. Vocês podem colocar perguntas aí que eu vou tentar esclarecer aqui com relação a isso. E o que eu não souber, eu busco o apoio do diácono da minha igreja, com o pastor da minha igreja, com os irmãos mais experientes da minha igreja. Tá certo? Irmãos, fique com Deus, né? E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.